Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Eu nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende. Conectados com a palavra de Deus e conectadinha com as mulheres da Bíblia. Seja bem-vindo no canal de YouTube, na página do Facebook e no Instagram, Conectados com a Palavra de Deus. Gratidão a Deus por mais um dia. Nós estamos aqui meditando na gloriosa palavra do Senhor e aprendemos com as mulheres da Bíblia. E hoje eu quero falar sobre a mulher pecadora arrependida, e nós encontramos a história dela, esse cenário sobre a vida dela, dessa mulher que era pecadora, mas ela se arrependeu dos seus muitos pecados, no livro de Lucas, o capítulo 7, versículo 37. Diz a palavra de Deus que Simão convidou o mestre para ir na sua casa. Ao ouvir essa mulher, não é registrado nem o nome dela, mas ao ouvir que Jesus estava lá, ela pegou um vaso de alabastro e foi até lá. E ela ficou perto da porta, ouvindo a Jesus. Aquela voz meiga, maravilhosa, e aquilo impactou o seu coração. De uma forma que ela entrou dentro daquela casa e diz a palavra que ela foi aos pés de Jesus. E ela começou a chorar. E com certeza, Jesus falando, e ela chorava mais ainda. E ela começou a chorar sobre os pés de Jesus. E com o seu cabelo, ela começou a enxugar os pés de Jesus. E começou a beijar os pés de Jesus. E começou ali a derramar o vaso de alabastro sobre ela. Mas esse cenário, vendo esse cenário, Simão não gostou. E ele pensou em si mesmo. Se esse homem fosse um verdadeiro profeta, ou fosse um profeta, ele saberia que esta mulher é uma pecadora. Mas Jesus é aquele que lê os nossos pensamentos, ele conhece. E ele falou para Simão, Simão, em parábolas, porque Jesus ele sempre falava em parábolas. E ele disse, tinha dois homens, dois credores, devedores, e um deles devia 500 e o outro 50. Mas o homem decidiu perdoar a dívida dos dois. Qual dos dois foi perdoado maior? Qual é o mais perdoado da sua dívida? Aí Simão falou, o que devia mais, mestre? Aí Jesus falou para ele, falaste bem. E olhou para aquela mulher e disse, está vendo essa mulher? Os seus muitos pecados está sendo perdoado, porque ela me amou muito. Desde que eu cheguei aqui, você me recebeu com frieza. Já esta mulher chegou e começou a chorar. Você não me deu água para lavar os meus pés. E ela começou a lavar os meus pés com suas lágrimas. Você não me beijou. E essa mulher, desde que chegou aqui, começou a beijar, não parou de beijar os meus pés. Você não me deu óleo para ungir a minha cabeça. E ela derramou seu vaso de alabastro aos meus pés. O que nós vemos nesse cenário? Que, como esse homem que Jesus comparou em parábolas, o homem que foi perdoado com uma dívida maior de 500 e o que devia 50, assim era ela. Nós vemos que Jesus estava comparando que ela, muito pecadora, diz a palavra de Deus que ela era uma prostituta. Ela não poderia, era um lugar onde que ela não era bem-vinda, ela não era vista na sociedade, ela não era bem vista no meio religioso, na sociedade, em lugar nenhum, porque ela era vista como uma pecadora, ela era julgada. Mas aí vem a entender essa palavra gloriosa. Ela era pecadora, eu já ouvi muitas pessoas falarem, depois que faz tanta coisa errada, depois vai encontrar Jesus. Não é isso, é que ela não sabia, ela não teve esse encontro com Jesus, ela soube naquele momento.
depois que ela fez muito pecado, que ela tinha muitos pecados. E hoje nas nossas vidas nós pecamos, nós erramos. Quem cresce numa vida cristã, conhecendo a palavra de Deus, ela vai saber a diferença entre pecar e fazer o certo. Em não pecar, fazer as coisas que agradam a Deus. Se ela errou, pecou, aprender, ela foi ensinada. E assim é nós não somos ensinados a fazer o certo, a não pecar contra Deus. E nós erramos, pecamos, como essa mulher era prostituta. Mas ao encontrar com o meio que Jesus, o que eu vejo nesse cenário é que ela foi pedir perdão a Deus pelos seus pecados e ela recebeu o perdão de Deus. Porque Deus, ele tem o dom do perdão para nos ajudar a vencer esse mundo que não é justo. O perdão é um dom que Deus oferece para nos ajudar a viver em um mundo que não é justo. E nós precisamos desse perdão. Eu vi alguém falar que nós temos que orar o Pai Nosso. Nós temos que orar o Pai Nosso. E depois, e o Pai Nosso, ele fala: Pai Nosso que está no céu, seja feita a vossa vontade. É para nós orar isso. Depois, lá mais adiante, que fala: perdoe nossos pecados. Mas nós temos que orar. Mas antes do Pai Nosso, nós temos que pedir perdão das nossas falhas. Porque quando nós acordamos pela manhã, abrimos nossos olhos, nós já pecamos. Simão, que Jesus estava ali mostrando a ele que ele tinha pecado. Nem que fosse pouquinho, mas ele tinha, nós somos pecadores. E essa mulher tinha uma multidão de pecados, mas ela foi perdoada. E Deus exaltou essa mulher para quebrar a cara de Simão. E Deus perdoa a multidão de pecadores, porque não tem pecado que o Senhor não perdoe. Não fique se martirizando por uma falha, um erro que você fez lá no passado. Não fique se culpando. Chegue até Jesus. Ofereça a Deus as suas lágrimas. Ofereça a Deus. Essa mulher não falou palavra alguma, mas a atitude dela falou tudo para Jesus. Jesus entendeu que ela queria o perdão. E Jesus, ele é o verdadeiro, ele é o perdão, ele é o dom, ele tem o perdão para nos perdoar. Jesus não tem amor, ele é o amor. E ele nos perdoa com um grande amor que somente ele tem para nos perdoar. E somente tem esse grande amor para nos amar de uma maneira, mas nós precisamos tomar uma decisão. Nós precisamos ir ao encontro de Jesus. A primeira oração que eu faço todos os dias é pedir perdão. Porque eu não consigo pedir para Deus abençoar a minha família antes de eu pedir perdão. Por isso que eu amo e eu adoro a de Jesus. Nós temos que orar o Pai Nosso todos os dias. Mas antes do Pai Nosso, na minha opinião, eu não sou dona da verdade. É aquilo que eu sinto, aquilo que eu vivo. Mas eu peço perdão dos meus pecados, das minhas falhas. Depois eu adoro esse Deus maravilhoso, que ele tem o dom do perdão, ele é o amor, ele não tem o amor, ele é o amor. Ele morreu numa cruz. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E ele nos amou de uma maneira que morreu nessa cruz. Nós não éramos merecedores, mas ele morreu para nos perdoar. Primeiro, ele nos criou, mas depois ele nos comprou. Primeiro Deus nos criou, fez o homem, mas nós pecamos, nós erramos. E aí ele mandou o seu filho e ele morreu numa cruz para nos comprar com seu sangue. Aleluia! E nós não somos merecedores, nós somos falhos, pecadores, mas muitos julgam como Simão julgou. Simão estava junto com Jesus, conhecedor de todas as coisas, mas mesmo assim ele questionou se ele fosse um profeta, ele saberia quem era o pecador. E ele disse para Simão, e está dizendo para mim e para você, muitas vezes alguém bate no peito: eu não sou pecador, eu peco, mas eu peco muito pouco. Como aquele publicano, alguém chegou lá e começou a falar em voz alta. Já o publicano, humildemente, abaixou a sua cabeça, colocou a mão no peito e começou a falar: Deus, eu sou tão pecador.
essa mulher, ela fez algo tremendo, ela foi em busca do perdão e ela recebeu, porque Jesus falou para ela: mulher, todos os seus pecados estão perdoados. Que você e eu, todos os dias, nós vamos até esse Jesus que não tem amor, ele é o amor. E que ele tem o dom do perdão para nos ajudar a vencer esse mundo injusto. Esse mundo que não é justo com nós, que nos julga, que nos condena, que faz de nós sermos o vilão da história. Mas Jesus, ele nunca olha para nós com olhos de julgamento, com olhos de juiz. Ele sempre olha para nós com olhos de amor, com olhos de misericórdia. Vamos até os pés do Senhor, vai até os pés do Senhor e você vai receber não somente o perdão, o dom do perdão para você vencer esse mundo que não é justo. Você vai receber o amor de Deus sobre a sua vida. Deus abençoe a sua vida e a sua família.